E aí, galera, tudo bem? Olha só, a missão hoje é fazer uma correção da PUC 2021. Prova de qualidade média, interessante, um pouquinho seletiva, com conteúdos como sintaxe, pontuação, crase, bem presentes, além da interpretação de texto de qualidade mediana. Então, eu vou fazer já o share da prova, PUC 2021, tá aqui separadinho. Isso é uma prova é um vídeo de correção, então eu não vou ler o texto. Supõe a gente já tenha lido o texto, tá? Eu vou ficar mudando aqui para texto e gabarito para garantir. O gabarito está aqui do ladinho, tá vendo ele aqui, ó? Por exemplo, a questão 21 é letra C, ok? A pergunta de texto. Vou te dizer o texto, grau de dificuldade, o gabarito. Então, o gabarito é letra C, esse é o movimento. A questão de interpretação, a dificuldade é média-baixa. A pergunta é, a única pergunta cuja resposta se encontra no texto. Em que consistirá a reinvenção de processos civilizatórios? O cara está falando de educação no texto, né? É um processo civilizatório que é bem mais amplo. Como enfrentaremos as mudanças causadas pela pandemia do Covid? É causadas pelo ensino. Não são todas as mudanças, é no ensino, ok? E que ambientes educacionais terão vantagens? Isso é o que ele diz o tempo inteiro, né? Os que se prepararam, os que eram mais humanizados, terão vantagens, os outros terão que se reinventar. Então, gabarito C. Como será a adaptação dos ambientes educacionais ao acelerado processo? Não, mas ele não responde isso. É justamente isso que ele quer saber, como se dará. Então, tu vê que a pergunta era a resposta, e o texto não tem uma resposta, o texto é sobre essa pergunta, ficamos com C. Texto médio. Aqui na questão 2, vamos lá de novo, questão 22, o gabarito é a Argentina, só a primeira vai estar certa, e é uma pergunta clássica de regência na modalidade fácil, ok? Porque a pergunta é assim, ó, na linha 6, aquele pelo qual vem do passando, aqui tu tem regência e pronomes relativos. Tem um pronome relativo ali, não tem? Que é o qual. Sempre que tem preposição antes do pronome relativo, o que que vai acontecer? Ela vai vir essa preposição de elemento posterior a ela. Então, se eu tenho passando, eu preciso dizer passando por alguma coisa. Então, é correta a primeira. Já a segunda, regência nominal. A primeira foi regência verbal. O 12 da linha 19, que é esse aqui, ó, não é, como diz a 2 de desafio, que está aqui em cima. É de retomada. É retomada de alguma coisa. É regência nominal de retomada. E o no da linha 26 também está errado. Tinham o estudante no centro, não é estudante em algum lugar, é tinham em algum lugar. A regência verbal do tinham, no sentido de colocar, posicionar, é outro verbo ter, não é o ter tradicional. Dois, três erradas, apenas a um certa. Ficamos então com letra A. Agora a gente tem uma questão mais difícil, a pontuação. Questãozinha boa, tá? Dificuldade mediana, o gabarito vai dar letra D, tá ali no gabarito, 23D. Questão de pontuação mediana. Ele pergunta as regras de pontuação para empregar esses elementos, tá? Então, na linha 4, a vírgula depois de águas não pode ser separada por ponto e vírgula, por quê? Olha bem, ó, a frase começa bem em cima, ó. Lá a sentença de Heráclito, aí vem um oposto, um adjunto adverbial. E na linha 4 já não encontra as mesmas águas, vírgula. Não dá para colocar ponto e vírgula, porque daí vem o predicado do sujeito. A sentença de Heráclito nunca se fez tão verdadeira. As vírgulas são marcando os elementos intercalados. Então eu não posso colocar ponto e vírgula porque eu estou no meio de elementos intercalados entre sujeito e verbo. A vírgula marca os elementos intercalados, mas não o ponto e vírgula. Na linha 13, aquela vírgula por dois pontos é um absurdo, né? O que é no ambiente privado uma adjunta adverbial? Como é que eu vou meter adjunta adverbial dois pontos no início da frase? Tá louco? Lembra que nas aulas a gente aprende que essa pontuação ela é única e insubstituível. Só os dois pontos cabem aí, ok? Na C, ponto de interrogação da linha 17 poderia ser substituído por vírgula se fosse colocado para depois te modificariam. Mas aí tu mudaria muito o sentido da frase e a pontuação estaria errada. O que se esperar no ambiente educacional?
vírgula, os conteúdos não se modificaram. Vamos dizer, eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando o que esperar. Eu estou dizendo que eles não se modificaram, então teria diferença de sentido. E finalmente, na linha 32, só que daí você tem que começar bem antes a frase aqui, ó. Tem aqui, tá? A seletividade era privilegiar aqueles ambientes educacionais nos quais o processo de aprendizagem oferecia ferramentas que tornavam a tecnologia aliada à educação, mas que entregavam resultados alvissareiros. Esse alvissareiros aqui permite que eu coloque dois pontos, porque daí eles vão ser explicados por sairão exitosas as instituições. Esse é o resultado alvissareiro. O ponto não estava errado, mas os dois pontos explicita melhor essa relação. Por isso que D está correto. Então, 23D, pontuação. 24 vai dar A. E dá uma cuidadinha na pergunta da 24, porque é de texto, tem que voltar, tá? Mas tu já leu. Então, vou fazer assim, ó. Quando o cara diz o mesmo rio, isso é esse mesmo rio, na frase do Heráclito, é uma metáfora para educação. Então, existe educação antes do Covid e depois do Covid. Então, ela não é mais o mesmo rio. Então, tá certo essa relação. Agora, o nós da letra B, ele não quer dizer que eles sejam os professores, é nós brasileiros, nós pessoas que estamos lendo esse texto. Então, aqui não dá. Não são as instituições educacionais preparadas. Não, perdão. As instituições educacionais preparadas não temem a crise educacional e não econômica. O cara não falou da crise econômica. A pandemia obstou, essa apresentou obstáculos intransponíveis. Ele não diz que eles intransponíveis. Pelo contrário, ele está dizendo que algumas vão transpor e outras não. Transponíveis seria para todos, né? Ninguém poderia transpor. Não é isso que ele está dizendo. 24, então, é texto, mediana, o gabarito da letra argentina. 25 é referência, tá? A gente vai ter que ir e voltar umas duas vezes. O gabarito da 25 é B. Então vai dar verdadeiro. Verdadeiro tá aqui, ó, 25B. Falso, falso. Ok? Então vou lá ver o que que faz aquele qual, que não é para fenômeno, que é para fenômeno, e o que é para instituições. Linha 5 e 24. Aqui, ó. Na linha 5 só pode ler, ó, tamanha gravidade do fenômeno pelo qual estamos passando pelo fenômeno, certo? Na linha 5. E na linha 24, vou botar um pouquinho mais para cima, travessia será mais tranquila para aquelas instituições que já desenvolviam, as instituições desenvolviam, tá certo? Verdadeiro, verdadeiro. Agora vamos ver o falso e falso dessas duas linhas aqui, ó. Onde o cara diz que o Q da 30 é para resultados e o A da 37 é para águas. Vamos lá na 30 e na 37. Ó, o processo de aprendizagem oferecia ferramentas que tornavam a tecnologia é para ferramentas as quais tornavam, correto? E o AS da 37 não é banharam as águas que banharam as águas, é que banharam as instituições, é uma metáfora, né? No sentido do Heráclito, banharam com novas concepções, ok? Então aqui as outras duas estão erradas, né? Fenômenos e instituições não águas. Maravilha? Aí a gente tem uma questão de CRAS na 26. Qual é o gabarito da 26? O gabarito da 26 é de Dinamarca. Vão dar todas sem CRAS. Vamos ver por quê? Na primeira, linha 2, se adaptar a essa rotina. Não tem crase antes do essa, porque não tem artigo sobre a posição. Na 7, reclama a estudante, artigo. E, finalmente, acostumado a estudar na 14, é sobre a posição. Nenhum deles tem crase, mas eles têm classes diferentes, ok? Bem, 27 é uma questão simples de concordância, o gabarito dela é C, e vai perguntar por aqueles elementos que não mudam. Não vai mudar a 1 e a 2, vai mudar a 3. E aí tem uma regra básica de concordância legal que é básico, né? Ah, porque tu vai lidar com elementos preposicionados. Então, na linha 2 aqui, ó, essa rotina de estudos vai ficar a rotina de estudo. Estudo com preposição não concorda com ninguém. Trabalhos da linha 11 aqui em cima, está na mesma condição, né?
carga D trabalhos e carga D trabalhos, não vai fazer diferença. Agora, na linha 15, os vestibulares também está proporcionado, mas sobrou um artigo aqui, ó. Então, é para os vestibulares e para o vestibular, naturalmente. Ok? Boa lembrança de concordância. Então, não exige mudança um e 2 o gabarito da C. Questão fácil de concordância. Vamos na 28. Questão de discurso direto, uma das que as pessoas mais me perguntam, o gabarito é B, 28B. E tá aqui, ó. Tu nota que essa questão tem uma peculiaridade, tá? Não pode mudar o termo verbal, porque o cara disse dízolo. Se o verbo que introduz o discurso direto está no presente, não pode ter alterações verbais, mas as demais, a inclusão da conjunção integrante, a pontuação, os pronomes, os demais, vão ser alterados normalmente. Do eu vou fazer essa questão só pela pontuação. Olha bem a letra A, tá? Diz o aluno que dois pontos. Cara, discurso direto não pode ter pontuação. Tá errado. Eu não vou nem te lembrar que a letra maiúscula também não pode nesse caso, né? Porque isso é, depois de dois pontos, é a letra minúscula. O gabarito está aqui, ó. Diz o aluno que, como os professores estão passando atividades de avaliação, blá, 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 tá aí a oração intercalada com vírgulas. Perfeito. Ele não tem tempo. Presente, estão, presente, tudo certo. O cara botou o quê? Ah, mas não pode ter vírgula depois, mas não é por causa do discurso direto, é porque tem uma oração como os professores estão passando as atividades como forma de avaliação. Tem que estar virgulado. A C absurda, porque fez direto torto, né? Tem os dois pontos ali. E a letra D, diferentemente da B, esqueceu a vírgula aqui. Beleza? Então, 28, questão de discurso direto que a gente resolve pela pontuação, gabarito é B. Questão mediana. Agora, na 29, cujo gabarito é A, eu quero marcar a incorreta, tá ali, ó, 29A, ok? Já marca direto, né? Quando o cara diz seu dinheiro vira doação, não pode ser o seu dinheiro transforma a doação. É se transforma em doação. Faltou o pronome e preposição, correto? Então tá errado. Agora, que a linguagem conativa, ok, porque o texto é publicitário, né? É de propaganda, de divulgação. Parar pode ser tanto paramos para pensar no sentido de parar mesmo, quanto refletir. E o seu do seu dinheiro, quando diz seu dinheiro, é o dinheiro do interlocutor, né? Porque é discurso direto que está ali, porque é publicidade. Então tá perfeitinho. E a 30, uma questão bem tradicional que eu gosto de fazer, o gabarito é D, de texto que compara os textos em geral, vai dar o gabarito da letra D. A gente tinha mostrado na 30D, perdão. O que está errado nas outras? O texto 2 não tem argumento de autoridade, é depoimento de pessoas, testemunhas, mas não são autoridades, porque ninguém sabe se eles são ah, autoridades do que eles estão falando, que ensino médio não são alunos, né? No texto 2 não diz que é ensino público, é sacanagem, né? E no final o cara quer FUVEST, eu não sei se é ensino público. Tá errado também. Apenas os textos 2 e 3 fazem referência às desigualdades? Não, o texto 1 também faz. Que os conhecimentos continuam os mesmos e as escolas não deram, pararam. E o texto 3, o slogan Paramos para Pensar e Redescobrimos, pode ilustrar as discussões que são as atitudes que a escola não conseguiu tomar. Tudo bem certinho aqui. Beleza? Então ficamos com letra D nessa prova da PUC, que é boa, interessante, mas de dificuldade apenas intermediária. Ok, melhor, mas ainda assim melhor do que as PUCs têm feito ultimamente. Então tá focado na PUC? Boa. Então, na dúvida, me chama. Aí, valeu, um abraço.